Bom dia a todos. Estamos dando início à nossa Assembleia em segunda convocatória. A Assembleia com pauta única sobre deflagração da greve, posteriormente ao indicativo de greve do dia 28 de maio, acordado com o setor das IFES. Tem alguns informes para passar à Assembleia e depois a gente abre para as palavras dos colegas. Foi distribuído aí amplamente no campus, inclusive com distribuição hoje na entrada do campus, a nossa pauta de greve, tá certo? Que na verdade é uma reivindicação que ficou travada da greve de 2012 a respeito dos 5 primeiros pontos aí relatados. O 6º ponto, que é uma preocupação atual do Sindicato Nacional do Andes, junto com suas associações docentes, que é contra a contratação via OS e a agressão que está sendo feita em relação às terceirizações, principalmente na votação que está sendo acompanhada no Congresso das medidas provisórias 664 e 665. Então, nesse sentido, eu trouxe um informe a respeito da greve de 2012, só para dar um preâmbulo aqui, inicial. As nossas reivindicações à época eram condições de trabalho, carreira docente com a incorporação das gratificações do vencimento básico, gemas e retribuição por titulação, uma só carreira para docentes das universidades e institutos federais, carreira com 13 níveis, 5% de variação entre cada nível, paridade entre ativos e aposentados e autonomia universitária. Quais foram os ganhos da greve de 2012? Incorporação da classe de titular à carreira, o governo retirou a proposta da criação de classe sênior, incorporação de gemas ao vencimento básico, inclusão de insalubridade e periculosidade no vencimento básico, criação de um plano de carreiras de Magistério Federal, abrigando as 2 carreiras atuais, Magistério Superior e EBTT. O governo aceitou a proposta do Andes de 13 níveis remuneratórios, com outra nomenclatura, reajuste linear de no mínimo 15%, escalonados em 3 anos, 2013 e 2015, para todos, além de correções e ajustes específicos para a categoria. O que não mudou: condições de trabalho, graves problemas causados pelo crescimento desordenado em várias IFES, RT não incorporada ao vencimento básico, linha única no contra-cheque, a disparidade dos degraus, discriminação dos aposentados, o sindicato reivindica a paridade, organização da carreira em classes, existem 2 carreiras, a do Magistério Superior e a do EBTT, o PL 4368 incumbe ao MEC de estabelecer as diretrizes de progressão e promoção, o que fere a autonomia universitária, e a criação do cargo de titular pelo Andes, ele propõe suprir esse cargo isolado livre que divide a categoria, fazendo com que titular seja alcançado por carreira, pela carreira docente. Então, essas foram as informações a respeito da nossa greve de 2012, o que a gente realmente teve como ganho e o que não mudou, mesmo após o término dela e da implantação da Lei 12.772. Trouxemos aí, e foi entregue também na entrada para todos, o informandes a respeito desse movimento de greve nacional. Ressaltamos que na última sexta-feira, dia 22, tivemos uma reunião com o MEC, o Andes Nacional teve uma reunião com o MEC, onde na verdade não houve avanços nas negociações, inclusive ele não reconhece, o MEC não reconhece a pauta que foi interrompida em abril de 2014, tá certo? E uma coisa relevante aí que eu gostaria de chamar a atenção, que foi bastante discutido no setor das IFES, é em relação a esse gráfico que fica aí na última parte aí do formulário de vocês, intitulado Como é nosso salário e pelo que lutamos. E nesse gráfico aqui fica muito claro que se houvesse tido a aprovação, o ganho na última greve de 2012 em relação aos 13 níveis acordados, ou sugeridos pelo Andes, com steps de 5% para cada nível, até a carreira de titular, o último step da nossa carreira, a gente hoje estaria com um aumento salarial que almejamos nesse momento de greve agora. Então isso aí é importante ficar bem claro para os colegas de que houve realmente essa perda, porque a gente não teve isso como ganho da última greve.
Então, através dos informes, né, eu vou abrir as inscrições para os professores que queiram dar seu posicionamento para que a gente possa... O Sintufep já tem um informe aqui, vai ser dado por Everaldo, e aí a gente faz as inscrições dos professores. Ressalto que essa assembleia ela só vai ter validade se tivermos os 10% de sindicalizados presentes para que possa ser votado greve. Então a gente necessita de professores com cartão laranja numa contabilização de 237 professores, mais que todos os demais professores da categoria, que inclui aí os não sindicalizados, eles podem votar a favor ou não da deliberação da deflagração de greve. Então, Everaldo, por favor. Bom dia, pessoal. Ontem aconteceu a plenária nacional da FASUBRA, lá em Brasília. Foram 40 entidades dos técnicos administrativos presentes, uma plenária com 167 delegados, e aprovamos para o dia 28, praticamente por unanimidade, só 2 abstenções, porque o pessoal não tinha autorização da base para essa aprovação, aguardava o resultado da FASUBRA. Aprovamos iniciar o movimento paredista a partir do dia 28. Aqui na Federal, nós já apontamos para essa data de deflagração da greve. Amanhã teremos apenas uma assembleia organizativa, onde vamos aprovar o fundo de greve e ratificar a informação que vem de Brasília, que é o início do movimento paredista técnico-administrativo a partir do dia 28 de maio. Então vamos embora, vamos para a luta e vamos construir esse movimento, porque os cortes orçamentários, a perspectiva que tem para 2011 é de 0% de ajuste salarial. Obrigado. 2016. Eu estava lendo o texto hoje de madrugada de 2011, perdão. Obrigado, Everaldo. Então, abrindo os inscritos, professor Daniel. Willer. Professor Marcos Vieira. Eu gostaria de informar que vamos abrir um bloco de inscrições de 10 inscritos, e aí após o término dos inscritos, a gente coloca em aprovação a abertura ou não de um novo bloco. Professor Daniel, 3 minutos. Bom dia, colegas. Satisfação estar nessa plenária lotada. Significa que a gente tem que pensar antes de tomar qualquer decisão. E eu queria, na verdade, nessa primeira fala, trazer alguns elementos que são importantes para entender a conjuntura. Hoje, agora pela manhã, está acontecendo no auditório da Universidade Federal da Bahia, chamada pelo reitor, com apoio do Sindicato dos Docentes, com apoio do Sindicato dos TEAs, com apoio do DCE, uma manifestação pública contra os cortes que estão havendo nas universidades públicas federais. Então, esse é uma demonstração de que nós somos chamados a nos posicionarmos diante de tal gravidade que está acontecendo nas universidades. Se antes a previsão era de 7 bilhões, essa previsão aumentou para 9 bilhões e alguns mil reais, e essas são previsões ainda iniciais. Os analistas já demonstram que para sustentar o superávit, que significa o pagamento às bancas, nós vamos ter que arrochar mais salários. Significa que em agosto, quando a legislação nos diz que o nosso salário para o futuro, que já está defasado agora, vai ser colocada sobre o prisma do que nós vamos mobilizar agora. Não temos como pensar o ano que vem no ano que vem. Quem é mais experiente sabe muito bem disso. Não é à toa que é na época da LOA, que é antes da LOA, que nós fazemos a nossa campanha salarial. A lei que vai determinar qual será o nosso aumento.
Então, nesse sentido, nós temos que apontar claramente para o governo que isso é uma questão central no nosso salário. Além disso, existe um outro elemento fundamental para a gente entender. O ano passado, nós conseguimos, com o governo, repensar a nossa carreira que foi destruída de 2012. Ela é toda diferente. Você não tem uma lógica que escalona os 5% a cada vez que você vai progredir, ganha 5% a mais. Isso é complicado. Por quê? Significa que se a gente pedir uma porcentagem linear, cada um vai ter uma repercussão completamente diferente como foi o ano passado. Ou seja, divide a nossa categoria novamente, como foi, infelizmente, um dos resultados de 2012. Lembra que na televisão aparecia, os titulares serão 45%. O povo brasileiro pensava que os titulares eram todos nós efetivos. Não era real. O titular é um grupo muito pequeno, ainda é um grupo muito pequeno da nossa carreira, e as diferenças de ganhos é justamente mapeado em qual a quantidade de professores tem adjunto, assistente, associado e titular. Portanto, a questão que a gente acordou ano passado, que a gente ficou contente, vitorioso, nessa reunião, tiveram a desfaçatez de dizer que o que foi acordado em 2014 foi outro governo, que, portanto, estaria do zero a negociação da carreira que a gente já tinha apontado corrigir as distorções. Foi esse o último resultado, e é um resultado que demonstra que o governo vai novamente utilizar o recurso de não cumprir os acordos firmados, e o segundo recurso muito importante que ele utiliza, jogar a crise para nós, trabalhadores do serviço público, trabalhadores da iniciativa privada, pagarem o preço dessa crise e da diminuição da arrecadação. Quem não está pagando hoje a crise, a diminuição da arrecadação? Os grandes bancos. Está garantido para fazer o superávit primário, está garantido inclusive com o aumento dos juros da Selic, que é justamente o pagamento de títulos que o governo joga para o mercado para ir pegar o recurso novamente. Então, concluindo, é um momento muito difícil, o Brasil inteiro está parando, e nós aqui na UFPE devemos pensar seriamente a necessidade de mostrarmos de que lado nós estamos. Se estamos de uma universidade pública, forte, ou se nós novamente vamos sucumbir diante dessa força que o governo tenta impor aos trabalhadores, uma força negativa que é a da desmobilização, que é justamente da perda da salarial, de perda de condições de trabalho. Então precisamos ter muito claro nesse momento isso. Obrigado. Obrigado, professor Daniel. Professor William. Sendo democrático, a mesa vai aumentar mais 1 minuto, então 4 minutos de fala, para poder ter um raciocínio mais concluído. Veja, eu sou da psicologia do Cefiche e na semana passada, na quinta-feira, a gente se reuniu, 13 dos 31 professores no Cefiche, e o que a gente, num primeiro momento, eu até gostei da fala de Daniel, no sentido de pensar em profundidade para tomar decisões, porque a impressão que se tinha lá dos professores que estavam reunidos é que havia alguma coisa que nos incomodava como grupo, porque a gente não sentiu que havia uma massa de crítica, de pensamento, reuniões, discussões, para a gente colocar na mesa a possibilidade ou não de fazer greve, tudo mais. Não havia nas pessoas que estavam lá reunidas nenhuma clareza a respeito de como, embora houvesse uma expectativa, porque todo mundo lembra que a gente parou em 2012, e que em 2012 a negociação nova que havia naquela época foi uma negociação salarial em 3 anos, da qual a gente teria 5% a cada ano. Isso foi da greve de 2012. Tinha essa novidade lá, que a negociação feita para 3 anos. E que, naquela ocasião, mais ou menos na metade do período dos 3 meses que a gente teve, essa proposta já estava na mesa.
A gente, naquela ocasião, não aceitou, ficou em greve mais um mês e meio, além do mês e meio que a gente já tinha, então ao todo foram 3 meses, coisa que repercute nos nossos calendários acadêmicos até hoje, né? E agora a gente escuta falar, e uma das nossas colegas que esteve presente na última Assembleia nos relatou a presença de 60 pessoas, 60 votantes, com 34 decidindo já uma indicação de greve, 26 não, então 60 no universo dos nossos professores, e como ele estava dizendo aqui, 10% são 237. Então a gente está preocupado com essa, me parece, existe na discussão lá um certo atropelo, porque quem já está aqui, viveu outras greves e tal, sempre era comum que primeiro a gente fazia assembleias, muitas assembleias para discutir, e depois da discussão a gente indicava para a nossa direção nacional o que vinha das assembleias para ir tomar decisões a respeito de greve. Dessa vez me parece que essa é a impressão que nós tivemos lá, enquanto estávamos conversando, de que existe como que uma greve, uma indicação de greve já proposta. Então, cuidado, dos sentimentos que a gente tinha lá era de querer discutir mais, querer desenvolver uma certa massa crítica melhor com o conjunto dos professores, para então ver a conveniência ou não de deflagrar a greve. Essa foi a impressão que ficou lá. Pronto, acho que está tudo dito. Obrigado, professor. Professor Marcos. Bom dia a todos, colegas da mesa, colegas presentes. Veja bem, mais uma vez estamos reunidos para uma situação difícil, que é uma decisão que vai ter repercussões. Os colegas anteriores foram muito felizes nos seus posicionamentos. Nós temos que realmente fazer, primeiro, uma análise do que realmente é importante, se é o momento para nós realizarmos a greve, de que forma nós devemos realizar. Nós temos que nos lembrar de todos esses problemas que repercutem na nossa vida, no dia a dia, em todos os momentos da agora por diante, inclusive com o que nós temos que refazer em termos de aulas a serem repostas, nossos calendários e o prejuízo que traz para os estudantes. Então, quanto a preparar a greve, nós temos várias formas de realizar uma greve. O que nós não podemos continuar é realizando uma greve que é mais prejudicial a todos nós, sem realmente termos um resultado como nós desejamos. Ao meu ver, o colega colocou bem que nós deveríamos ter um maior tempo para discutir, para ver como devemos enfrentar passo a passo esse momento e usar a greve no sentido de paralisação no momento mais importante que nós, convenientemente, com as outras universidades, concordarmos e com a nossa sociedade a nosso favor. Nós temos que ter um tempo para trazer a sociedade, os estudantes, para estar conosco, fora também o pessoal dos técnicos administrativos em conjunto. Porque o que nós vemos na maioria das greves que ocorreram fora de 2012 foi um pessoal continuando a trabalhar e um restante muito pequeno realmente participando de greve. Participar de greve significa que você vai parar todas as suas atividades, mas não quer dizer que você vai ficar em casa, ou vai ficar na praia,
ou vai ficar assistindo filme. Você tem que vir para aqui, para a universidade, para participar realmente de tudo que for de atividades, inclusive os movimentos que tivermos que fazer, conscientizando a população das nossas reivindicações e do que ela importa para o nosso país e por nossos estudantes, que é o nosso principal motivo da nossa existência. À medida que nós não pensamos dessa maneira e deflagramos uma greve intempestiva e colocamos todos os nossos anseios em cima de um movimento que pode ser um desastre, porque a gente não teve tempo para discutir, para fazer com que a sociedade esteja a nosso favor, nós vamos ocorrer num erro, num movimento que a tendência natural é ser repudiada pela nossa sociedade, pelos nossos estudantes e pela maioria dos nossos colegas. No meu departamento, eu tive o cuidado de receber e-mails que todos, em termos de comunicação através de e-mail, eram contra essa greve de momento. Eles não estão realmente com a vontade que é necessária da massa. E eu gostaria que a gente tivesse mais oportunidade para convencer os que não estão convencidos, mais oportunidade para convencer a sociedade, para trazer todos os estudantes, que inclusive eles estão aqui, participando hoje da nossa reunião, para trazer todo o movimento a nosso favor, a sociedade a nosso favor. Aí nós iríamos para a greve de forma forte e consciente, inclusive com todo o pessoal, jornalista, todo o pessoal que vai lutar e não dizer que nós estamos, como eles comentam, né? Que nós não estamos querendo trabalhar, o que não é verdade. Que nós, mesmo que a gente faça greve, nós dobramos a nossa forma de trabalhar, perdemos as férias com nossos filhos, com nossos parentes, com nossos amigos, e aí nós emendamos e colocamos todos nós em extremo estresse, que ninguém percebe o adoecimento da maioria dos professores, porque não tem meio para eles. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Gente, eu no Facebook, nas redes sociais de uma maneira geral, eu li muitas pessoas tomando posição, colocando, eu sou favorável à greve, outros sou totalmente contra. E o que eu coloquei lá era exatamente o seguinte: olha, gente, o que tem que fazer é vir para a Assembleia e perceber a conjuntura, o que está acontecendo nesse país. A DUFEP, ela tem 36 anos. Nesses 36 anos, a DUFEP fez mais de uma dezena de greves. Então a gente sabe exatamente o que é importante e o que está acontecendo. A gente tem a experiência disso. Não é por acaso que esse auditório está cheio. Se a gente na semana passada, ou sei lá, na última Assembleia, tivesse tirado, não, a gente é contra o indicativo de greve, essa Assembleia hoje não estaria cheia do jeito que está. Então é importante que a gente saiba exatamente o que está acontecendo e a gente perceba a questão fundamental, que é a questão da nossa carreira, que, embora algumas categorias pequenas da nossa carreira teve uma recuperação da inflação, a boa parte, a inflação foi maior, porque se dizia que era 4,5%, 5%, e a gente sabe que está com a inflação em 10% ou mais. Então, é preciso a gente imaginar, a gente acabou em março agora de ter um aumento, é preciso imaginar o que vai acontecer daqui a um ano, não é? E a confusão, a desestruturação que está a nossa carreira hoje. Então, para mim, existe uma disputa, uma quebra de braço lá em Brasília. O governo de um lado e o movimento docente de outro. É preciso saber se a DUFEP, a UFPE, vai estar do lado do governo ou vai estar do lado dos docentes. É isso.
É muito preocupante a gente sair hoje com a ducha de água fria no movimento nacional. O movimento nacional, a greve, para mim, nacional, ela já está consolidada. A questão é se a gente vai estar trabalhando ao lado dos nossos colegas que estão parando, ou se a gente vai estar do lado do governo botando para lascar em cima da gente. É isso que é a questão que está por trás disso. Então, a gente sabe que essa universidade aqui já está atrasando o pagamento das empresas que fazem serviço aqui. O pessoal da limpeza, tem gente aí com 3 meses sem receber, parece que recebeu um mês há um minuto mais aí. Então, o que a gente tem que ver é o seguinte: a gente vai ficar parado, a gente vai ficar dando força ao governo que está aí, ou a gente tem que dar força à universidade pública, gratuita e de qualidade. Obrigado, professor Sérgio. Professor Edson. É isso. Bom dia a todos e todas. Olha, acho que você tocou num ponto relevante. Não existe greve da UFPE, existe greve da categoria. A greve é nacional. A Paraíba está parada, a Rural, Federal do Rio de Janeiro, Federal Fluminense, Natal agora parou, Pará. A questão é o seguinte: quando a gente diz, não, eu não vou por causa do aluno, o professor está preocupado com o aluno, o argumento é esse aqui. Aí tira qualquer tipo de discussão que está acontecendo no país. O que é que o governo está fazendo? Colocando a culpa no aluno. Eu não ajo por causa do aluno. Eu quero saber o seguinte: essa fila do RU aí, muito aluno, não, os que ficam aí não dá nem para atender. Muitos ficam sem comer. Eu quero saber se o professor que está com esse discurso vai tirar do seu bolso todo dia para dar comida a ele. Porque isso é um fato. Daqui a pouco vai entrar o colapso do RU, que já é um colapso por natureza, desde que foi criado. Desde que foi criado foi um colapso. Tá? Então hoje não tem condição de estar recebendo. Bolsa de aluno está ameaçada. A Universidade Federal do Rio de Janeiro está parado porque não tem dinheiro. O reitor disse semana passada, tem que parar, porque não há dinheiro. O reitor que assumiu, Roberto Lerner, disse, o dinheiro não passa de 3 meses. Então a Federal de Pernambuco não é diferente. E não é mais rica do que a Federal do Rio de Janeiro. E do que nenhuma. Então esse argumento do aluno é errado. Esse argumento da mobilização. Primeiro eu discuto, olha a quantidade de gente discutindo. Eu estou aqui há 15 anos na UFPE. Sempre a UFPE tem uma regra diferente da Rural. A Rural está em greve. Aqui se coloca 10%. Se chegar a 10%, é democrático. Se a turma achar que deve fazer greve, fazer em greve. Não tem nada antidemocrático. E é esse discurso. O que está mobilizando é o discurso da greve. O governo está com essa política de quem vai pagar? É a educação. 9 bi saindo da educação. O ano que vem vai cortar mais quanto? Nós vamos ficar assistindo a política do governo. O país tem dinheiro. Quando a gente fala de crise, não quer dizer que está todo mundo igual, não. Tem muito dinheiro. Quem mais lucra hoje é o sistema financeiro, com a política econômica do governo. O ano que vem vai ser mais forte também. Então nós vamos ficar assistindo o quê? O que é que nós estamos dizendo para essa juventude? Fique parado. O que é que nós estamos dizendo para os professores do Paraná, que foram chacinados pelo governador lá? Isso é precisa política, é solidariedade. Se o professor não aprender a ser solidário com o colega e com a instituição que ele está, ele é um péssimo professor. Isso é um exemplo que a gente tem que dar. E aqui, precisamos hoje não, o sintético de Paulo Câmara, o que está fazendo com esses professores, que são nossos alunos também daqui, que saem daqui para depois ser explorados de uma forma estúpida, e depois em toda eleição eles veem, a educação é importante. E se eu não faço greve, eu estou dizendo, esse discurso tem que continuar. Eu particularmente aprendi uma coisa, desde a luta da ditadura, que muitos dessa ditadura estão do lado de lá do governo também. São eles que estão ganhando dinheiro. Esse negócio se a greve vai ser resultado ou não. Se alguém tiver uma proposta mágica, vamos aprovar aqui e vamos resolver, eu não faço greve. Mas estou 15 anos aqui, ninguém nunca inventou nada. Chegou até a vir uma proposta aqui, que uma professora, nossa querida professora, chegou, vamos fazer uma greve diferente. A gente dando aula. 1 minuto, professor. Foi o que ela propôs. Porque não tem mais de onde sair. Não tem outra. Está colocada uma questão para a educação. Esses caras vão destruir o povo que tem que estar colocado aí. A educação não é prioridade para uma lógica financista. O importante é a maximização do lucro dos bancos, do sistema financeiro, dos senhores da terra.
E a UFPE não pode ficar parada porque o sindicato de professores está em greve. Estão em greve. A gente não sair, nós estamos ao lado do governo, o Sérgio tem razão. Nós vamos estar ao lado do governo com o discurso não do aluno. Eu quero saber quantos alunos aqui precisam de bolsa e não tem bolsa. Quantos alunos querem comer aqui e não tem o dinheiro para comer no almoço, porque eu conheço vários. E aí, ninguém que veio falar aqui vai tirar dinheiro do seu bolso, porque a saída não é tirar um bolso da gente, que a gente já está sendo explorado mais por salário. A saída é unidade e solidariedade. A defesa da educação é a defesa da greve. Obrigado, professor. Professor Daniel. Bem, gente, eu acho que as coisas, a avaliação que o William levantou é a necessidade. Eu queria reforçar algumas leituras que são muito importantes. Primeiro, alguém gritou que a greve geral da educação, realmente, no Brasil, o maior corte se deu em saúde e educação. Isso todos nós lemos na mídia. O maior corte orçamentário na saúde e na educação. E a desfaçatez de falar em pátria educadora. Vamos colocar os pingos nos is. Segundo, a greve está começando e vai ocorrer. Se nós não tivermos força suficiente, infelizmente, de tirar a greve aqui, ela vai acontecer e a gente vai ter que se debruçar sobre ela novamente. Porque ela é uma greve nacional em defesa da existência da universidade. A gente está num patamar pior que 2012, num patamar que exige uma decisão mais firme, mais incisiva. O patamar que está colocado hoje significa, e eu vou dar um exemplo para quem não sabe, que no ano passado os parcos recursos do centro de educação, que era 98 mil, hoje é 23 mil. Significa que sim, atrasou 3 meses do pagamento da limpeza. Isso é real. Isso não é imaginação. E desses 3 meses tiveram que pagar um para os trabalhadores receberem dia, mesmo assim estão atrasados os tickets de alimento. E a limpeza caiu. Quem vê percebeu que o pessoal pisou na embreagem. Ou seja, não é só um problema particular. Terceiro, uma coisa grave. Como estamos atendendo um movimento de inclusão, que são as cotas, que está aumentando estudantes mais empobrecidos com a não abertura de bolsas. Como é que a gente vai fechar essa equação? Você aumenta as cotas e não assegura a assistência estudantil. Esses são os fatos reais. Podemos simplesmente não, deixa o pessoal fazer greve, que a gente vai tocando a nossa vida e vai morrendo por inanição, porque é isso que está colocado para a gente. A gente não se rebelar, a gente não dizer em alto bom som que estamos sim preocupados com a educação, com o rumo que está tomando esse processo de corte. Lembrando que esse foi o primeiro corte que é anunciado, que os analistas, amigos dos sistemas, já disseram. Esse corte é insuficiente para honrar compromissos. Que compromissos? Compromissos para o pagamento da amortização da dívida e dos juros. Nem a dívida, essa ninguém paga faz tempo, né? É só a amortização. Significa que nós vamos ter que tomar uma decisão, concluindo, significa que nós vamos ter que tomar uma decisão essa semana e vamos ter que mobilizar a categoria. Caso a decisão seja negativa, a greve vai acontecer. E nós, na Universidade Pública Federal, não vamos estar contribuindo para o aumento do nosso salário. A gente vai estar contribuindo para que sejamos arrochados no ano que vem. Vê que legal, que masoquismo. Mas eu acredito que esse processo, em respeito aos estudantes, sim, aos estudantes que são feitos, o Alexandre está com um filhinho ali, que eu vi agora,
que daqui a 10, 20 anos, como é que vai estar essa universidade, se vai estar igualzinho ao Chile, que foi praticamente privatizada, todas as universidades, que o salário é uma porcaria, todo mundo conhece professores das federais, da Argentina, da América do Sul ou de Portugal, a situação e a penúria que se encontra a carreira, como ela vem sendo vilipendiada com os nossos novos colegas que entraram e não têm direito a ter uma aposentadoria como nós temos de uma forma integral. Então, são por essas e muitas outras, concluindo, que nós vamos ter que tomar uma medida de luta, uma medida altiva, que é uma medida em defesa da universidade. Obrigado. Faltam 26 professores para o quórum da Assembleia. Bom dia, eu sou Edna, da Psicologia, e queria compartilhar algumas reflexões, lendo esses dias sobre nosso cenário, discutindo com colegas e escutando vocês aqui hoje. Eu estava ali pensando de forma bem binária, ou eu estou muito ingênua, ou é o movimento que está ingênuo, é isso não? Como é? Vou desenvolver, companheira Mônica. Eu terminei psicologia aqui há 20 anos atrás, quando tinha 15 alunos na sala de aula, era uma festa. As turmas eram minúsculas. Eu voltei há 1 ano e meio como docente, dou aula para 40, 50 alunos. Eu entendo que pensar a questão do ensino superior hoje é estratégico, é indispensável e deveria fazer parte da nossa rotina, como comunidade acadêmica, docentes, estudantes e tudo mais. Eu não tenho essa experiência das últimas greves, eu não estava aqui, mas eu escuto aí o depoimento de algumas pessoas e eu fico com esse desafio. Será que tem alguma coisa nova que a gente pode fazer? Porque eu acho que a gente precisa considerar que o cenário está diferente. Há alguns anos atrás, a gente identificava o governo, como o desenho do companheiro fez, o governo como inimigo dos trabalhadores. Eu não sei se é esse cenário hoje. Eu acho assim, que a gente precisa lembrar que a gente tem modelos de Estado em disputa hoje no Brasil. Eu nunca vi, eu tenho poucos anos, eu não tenho tantos assim, mas eu nunca vi gente bater panela na rua reivindicando aquela galera lá esquisita, que eu acho esquisita, reivindicando a caída da presidência, o impeachment, não sei o quê. A gente não pode ser ingênuo de deixar de ver que a gente tem disputas de modelo de Estado hoje. E eu não estou dizendo com isso que a gente tem que defender esse governo de jeito nenhum. Eu estou querendo dizer com isso que a gente precisa se posicionar como profissionais que estão cuidando da educação e nos colocar exemplarmente nessa frente em defesa do país. Acho extremamente adequado considerar nosso salário, nossos ganhos, nossas condições de trabalho. É extremamente saudável. Só que não somos somente nós que estamos nessa crise. A crise foi instalada em 2008 por questões mais amplas e está respingando com mais força hoje. Beleza que a gente pense no nosso salário, mas a gente precisa pensar muito mais do que isso. A gente precisa pensar, considerando que somos aí o espaço onde se pensa, onde se discute, onde se descobre saídas, o que é que a gente pode fazer para esse país melhorar? Uma correção somente, professor Daniel, o corte maior foi no Ministério das Cidades, mas eu gostaria de que a gente pudesse entrar na discussão. Aonde é que vai ser cortado 9 bilhões da educação? Eu quero dizer aonde eu quero que se corte, porque não é sensato dizer que não vai ter corte. É como eu estava dizendo ali, é que nem menino pequeno bate o pé na rua e diz, vou dizer a minha mãe. Não tem sentido. Cortou, pronto, é uma crise. Não tem a ver com a decisão do governo X ou Y. Agora, tem interesses, sim, ideológicos, articulados e organizando nossa sociedade. A gente não pode deixar de pensar isso. Por isso, eu defendo que a gente possa ter mais tempo para amadurecer, para pensar, para trocar ideias e para se posicionar. Que seja que a gente entre em greve, agora que não corra o risco de ficar
vendo cinema na praia, sei lá o quê, fazendo o quê, perdendo as férias. A gente sempre junto. Bom dia a todos. Eu talvez já não seja tão conhecido da maioria aqui, porque já há um ano estou na condição de aposentado e as coisas são muito dinâmicas. A composição dessa categoria que está aqui presente está um pouco já diferente de um ano atrás, quando eu estive a última vez numa assembleia para decidir sobre greve. Mas eu quero aqui, na condição de aposentado, dizer que inicialmente o professor Daniel foi mal interpretado, como geralmente é, porque ele costuma ser o primeiro a falar e, na sua maneira sensata de expor as coisas, dá espaço para que outros digam que ele está sendo conservador. E isso aconteceu hoje. Alguém chegou e falou que haveria mais prejuízos do que lucro se fizéssemos um movimento grevista agora. Que prejuízos? Vamos fazer uma reflexão sobre os 38 anos que eu passei trabalhando aqui dentro dessa universidade e participando de todas as greves. Vamos fazer uma reflexão, vamos lembrar. Essa universidade continua existindo, e não só aqui, mas, claro, no país inteiro, continua existindo como universidade pública e gratuita por causa das nossas greves. Onde é que está o prejuízo? Como aposentado, eu digo, tenho a graça de ter ainda uma paridade, embora destrambelhada, entre ativos e aposentados, por causa das greves que nós fizemos. Aos alunos eu digo, que prejuízo podem eles dizer que tiveram, se continuam tendo ensino público gratuito e de qualidade, apesar de tudo que aconteceu? Continuam tendo por causa das greves. Essa é a nossa luta. Ninguém pode dizer ou pensar que uma pessoa, por ser pensante, seja conservadora, de maneira alguma. Foi dito aqui também, que absurdo, os professores estão adoecendo porque ficam estressados em virtude da mudança do calendário por causa das paralisações. Os professores, eu tenho aqui inúmeros colegas que estão doentes, não é por causa disso não. Estão doentes por causa do estresse causado, porque querem produzir, querem pesquisar, querem dar boas aulas, querem fazer cursos bons e não podem. Desde quando há prejuízo, então, por causa de movimentos de greve? Nunca. Na última greve, já foi o tempo? Já foi. Na última greve, para mim, foi um momento decisivo na vida. Eu estava decidindo me aposentar ou não me aposentar. Então não participei muito da greve. E tive uma graça imensa também de conseguir a progressão para associado justamente durante a greve. Então, pelo menos por um ano, eu não senti muito o resultado cruel do que foi acordado na greve. Mas agora sim, como professor associado 4, doutor, dedicação exclusiva, sabe quanto foi o reajuste líquido no meu contra-cheque esse ano? R$400, uma fortuna. Então, eu tenho que vir aqui defender o meu salário ou não? É a pergunta que eu deixo aqui. E, se depender de mim, greve já. Professor Marcelo.
Antes da fala do professor Marcelo, ainda inscrito nesse bloco tem o professor Renato, e nós já temos inscritos para um próximo bloco, professor Heitor, professor Marcos, professor Jamerson, professor Alfredo, professor Jamerson, professor Edson, professor Saulo. Eu gostaria de colocar em votação se deveremos ou não abrir um novo bloco, né? Para ser democrático, nós temos que colocar em votação, tá certo? A democracia ela tem que prevalecer, afinal é uma das siglas do nosso sindicato. E vou pôr em votação se a gente vai ter ou não a abertura de um novo bloco. Então, professores favoráveis à abertura de um novo bloco, por favor, posicione seus crachás. Obrigado. Professores contrários. Obrigado. Abstenções. Obrigado. Então, por ampla maioria e por contraste, não abriremos um novo bloco. Professor Marcelo. Bom, pelo resultado dessa última votação, a gente está vendo que o pessoal está muito bem decidido, né? Não quer aprofundar a discussão. Beleza. Joia. Mas é como outros disseram, né? A greve é um fato. Inclusive, não estamos sós. O pessoal falou ali, muito bonito, greve geral da educação. Não. A greve é geral dos trabalhadores. A greve que tem que ser construída nesse país, em 2015, é a greve geral dos trabalhadores contra essas palhaçadas da terceirização e as medidas do ajuste fiscal. Porque atinge a todos nós, todos os trabalhadores. Os trabalhadores da AGM já disseram, vão parar dia 29, que é o Dia Nacional de Paralisação. Dia 14 houve uma paralisação. Estamos numa jornada crescente nesse país, rumo a uma greve geral. Mesmo que nós não façamos greve, nós vamos estar dentro do redemoinho. O professor falou aqui que precisa aprofundar, apesar da votação agora disso ter dito que não. Aprofundar. Como é que a gente vai aprofundar se a gente está trabalhando? Só quando a gente para fazer greve e não vai para a praia, não vai para o shopping, vem para cá para o setor, fazer reunião com os colegas, vem para o comando local, vai para o comando nacional de greve, aí a gente para. Eu estou festejando meus 30 anos, a falar de tempo aqui, 30 anos daqui da universidade, participei nesse período de todo esse movimento e sou tremendamente favorável ao que falaram aqui, que se não fosse essas lutas, a gente não estava aqui não, a gente não estava conversando. É isso. A professora veio aqui falar que o governo está em disputa. Esse discurso é muito velho, desde a assunção do governo Lula. Não, o governo está em disputa, o governo, a gente precisa chamar ele para cá, para o lado da gente, para o lado da gente. A gente já está, com quantos anos, minha gente, de Frente Popular, de governo aliado, Partido dos Trabalhadores com a burguesia, com os partidos, né, da base aliada, como chama, né, PMDB, ó. Qual é a diferença de Dilma para Aécio, do PSDB e Fernando Henrique? Não, tem diferença. Aécio dizia que vai fazer estudinho, Dilma está fazendo. É essa a diferença. A gente precisa discutir política também. Não adianta vir choramingar aqui, que não sei o que, na universidade, no meu setor, não. A gente tem que discutir política. A gente está no país, a gente está no mundo. Que professores são vocês? Que pesquisam, que estudam tanto. O que é que vocês vão dizer para os alunos? Os alunos estudam também. Os alunos nos ensinam também. O que é que a gente vai devolver para os alunos agora? Bom, eu tinha preparado muita coisa para ler aqui, certo? Mas o panfleto do sindicato está bem retido. Parabéns à diretoria. Por outro lado, eu não parabenizo a diretoria por não ter feito mais assembleia, porque se tivesse mais assembleia, o professor não vinha dizer aqui que faltou discussão, porque em que pese que as pessoas não venham para a assembleia, mas é obrigação convocar para discutir. Ou seja, sabemos fora. Obrigado, professor Jaime.
eu quero dizer que não estamos sós. Não estamos sós. Já disseram aqui, várias universidades estão em ritmo de entrada em greve, certo? Há um descompasso, é claro, porque nem todos têm a compreensão. Gente que está favorável à greve está indeciso ainda. É óbvio que isso daí é natural. Mas a gente não vai aprofundar a discussão, não vai tomar conhecimento de nada se a gente não tiver um centro na localidade que possa nos alimentar. E a gente só vai poder fazer isso se a gente começar a entrar num período de paralisação mesmo. É greve já. Conclua, professor. Obrigado. Professor Renato. Bom dia a todos. Primeiro eu queria dizer assim, eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho um filho de 11 meses, um filho que ainda não completou 4 anos, só que eu sou super prejudicado com o calendário quando ele é alterado, mas eu acho que a gente tem que botar questões coletivas acima de questões individuais, sabe? Não dá pra gente ficar aqui pensando só no nosso. Acho que é interessante a gente pensar também sobre essa questão de prejudicar os alunos, já foi dito por alguns colegas que me precederam, mas é importante algumas informações mais. A reitoria da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, está ocupada pelos estudantes nesse momento. A reitoria do UFRJ foi ocupada semana passada pelos estudantes. A reitoria da UFES, né, da Universidade Federal do Espírito Santo, está ocupada pelos estudantes na briga contra os cortes do governo Dilma na educação, contra os cortes na assistência estudantil. Então, com que moral a gente vem falar aqui em nome dos estudantes, sabe? Que os próprios estudantes mobilizados estão dando direção pela greve, pela paralisação, sabe? Então, querer se esconder atrás de um discurso de que não vamos prejudicar, a gente prejudica os estudantes quando a gente aceita a contratação de professor por OAS. A gente prejudica o estudante quando a gente aceita trabalhar em condições precárias. Aí a gente prejudica os estudantes. Então, antes de falar em nome dos estudantes, vamos pensar que estudantes são esses que a gente está falando. Porque os estudantes mobilizados estão do nosso lado. Já mostraram isso aqui, mostraram na última assembleia, tá? Então, estudantes mobilizados, queridos. Vamos lá. Como já foi dito aqui, a Universidade Federal Fluminense já votou pela greve. A Universidade Federal do Semiárido já votou pela greve, a de Roraima, a de Amapá, a do Pará, o Instituto Federal Tecnológico do Piauí. Então, assim, a greve vai acontecer. É só uma questão da gente entender de que lado que a gente vai estar nessa luta, como foi dito também antes. Sobre o pouco tempo para debate, acho que é importante, muita gente não acompanha a vida do sindicato tão de perto quanto deveria, e é importante a gente colocar algumas questões. Em junho de 2014, a gente votou por um indicativo de greve nessa universidade. Naquele momento foi recusado, entendeu-se que era precipitada aquela greve, mas isso foi em junho do ano passado, tá? As reivindicações que foram colocadas na pauta de 2012 foram restabelecidas negociações ano passado, no começo do ano passado, começo de 2014. Começo de 2014, o governo aceitou dizer que haveria que era justa a reivindicação de restabelecer a lógica do plano de carreira, tá? Naquele momento, como não havia mais avanço na negociação, além desse indicativo de que era justa a demanda, votamos o indicativo de greve e recusamos o indicativo. Dizemos, não estamos dispostos a fazer greve nesse momento. O que aconteceu? O governo saiu da mesa de negociação na hora. Porque a gente recusou, disse que não faríamos greve, não tínhamos disposição para a greve, o governo saiu da mesa de negociação. E passou o ano inteiro sem negociar. O MEC não sentou mais à mesa com o Andes, esse ano inteiro que passou. Agora, com o indicativo de greve, o MEC sentou para dizer que não acordava mais o que tinha acordado ano passado. Sabe? O único instrumento de luta é a mobilização. É o único instrumento de luta. Sabe? Se a gente aprova que agora não há greve, somos contra a greve, não faríamos greve em 2015 de forma alguma, não queremos nem discutir, como foi colocado por Marcelinho. Tudo bem. O que vai acontecer? O governo vai sair da mesa de novo, mais uma vez, e acabou a negociação. É isso que a gente está apontando? Eu acho que até mesmo quem defende o governo Lula, quem defende o PT e entende que o governo está em disputa, essa disputa é feita na rua. Essa disputa é feita com pressão, sabe? Como é que a gente vai
não, o governo está em disputa, mas a gente não quer disputar. A gente vai deixar o judiciário ganhar 50% de aumento, a gente vai deixar ter shopping na Câmara, a gente vai deixar acontecer tudo isso e a gente não está nem aí. É isso que a gente está indicando? Para concluindo, assim, antigo isso de Paulo Freire. O professor que se nega no plano político e ideológico se nega enquanto educador, se nega enquanto professor. Que tipo de professor nós estamos sendo? Antes da gente entrar nos encaminhamentos, foi solicitada à mesa aqui a fala de 2 representantes do movimento estudantil. Então, pela UNE, o aluno Tauan, e pela UEP, a aluna Andressa. Primeiro, Tauan. 3 minutos. Pois não, questão de ordem. Sem problema, pessoal. A gente entende que a mesa agora seria questão. Exatamente. Se for encaminhamento para isso. Então, a mesa solicita, obrigado, professor Daniel, a mesa solicita que seja mandado por escrito essa solicitação para que a gente possa votar os encaminhamentos. Obrigado, professor Daniel. Muito bom dia a todas e todos. Primeiro, saudar aqui a mesa, a direção da UFEP, e saudar todos os professores e professoras aqui presentes. Meu nome é Tauan, sou estudante de biomedicina e diretor da UNE. E queria dizer, gente, que a luta pela educação, acho que como foi dito aqui, é maior do que a luta do que simplesmente anti ou pró-governo. É uma luta do Estado brasileiro, uma luta do nosso país. Isso é a primeira coisa que deve ser entendida. E na luta pela educação, na luta por mais investimentos para a educação, na luta para que nesse ano de 2015 a gente não tenha nenhum centavo a menos para a educação brasileira, pública brasileira, nós estamos do lado dos professores. Estamos do lado dos professores do Paraná, estamos do lado dos professores de São Paulo, estamos do lado dos professores da rede pública de ensino daqui de Pernambuco, que paralisaram suas aulas e que fizeram passeadas e fizeram atos em prol da educação brasileira. Queria dizer mais uma coisa. Queria dizer que nós, da União Nacional dos Estudantes, junto com os professores, com a ANDES, com o movimento educacional, aprovamos no ano passado o Plano Nacional da Educação, o PNE, que prevê aumento do investimento em educação para esse ano e para os próximos anos, daqui a 10 anos. E nós temos que garantir a implementação do PNE. Nós não podemos aceitar que o governo brasileiro priorize o superávit primário e pagamento dos juros em detrimento do aumento do investimento em educação. Professores e professoras mobilizados e mobilizadas nessa Assembleia. Se terá greve daqui da UFPE ou não, vocês irão decidir. Mas nós, estudantes, estamos do lado da luta pela educação pública brasileira. Tendo ou não tendo greve, nós iremos pegar o panfletinho aqui da ANDES, da UFEP, e vamos explicar de sala em sala de aula por que os professores estão mobilizados. Porque o NTV, a Rede Globo de Comunicação, vai só falar quantos estudantes estão parados de suas aulas. Nós vamos falar quantos centavos a menos tem para a educação. Nós vamos falar os motivos que estão professores mobilizados aqui nessa Assembleia. Se essa Assembleia aqui deu quórum, se o auditório do CTG está lotado, já é um grande sinal que existe uma polarização de forças nesse país. E é um grande sinal que a gente precisa se mobilizar. Tendo ou não tendo greve, nós temos que disputar a correlação de forças do Brasil nas ruas e nas salas de aula desse país. E nós estamos do lado da educação brasileira, nós estamos do lado de mais investimento, nós estamos do lado daqui dos professores e professoras da UFPE. Muito obrigado. Bom dia, gente. Eu me chamo Andressa, sou aluna de licenciatura em dança daqui da Federal. E sou do movimento de Que Lado Você Samba e diretora da UEP. A UEP e a UNE acabam de lançar a campanha Nenhum Centavo a Menos para a Educação. E aí, dia 28, convocamos um grande ato em todas as universidades brasileiras contra o corte de 9 bilhões no orçamento da educação, o que representa um grande retrocesso, esse corte. Para a gente que conquistou os 10% do PIB para a educação, como o Tauan falou, que aprovou o Plano Nacional de Educação, que são conquistas históricas do povo brasileiro. Nós, estudantes, queremos a implementação dos 10% do PIB, a implementação do Plano Nacional de Educação e vamos fazer essa luta conjunta, estudante, servidor e professor. Obrigada, gente. Obrigado, Andressa. Existe um encaminhamento à mesa, o outro encaminhamento é
a votação. Pois não, professor? Por escrito. Sim. Eu vou lhe dar um papel, professor. Se o senhor precisar votar, aí vai ficar o cartão aqui. Professor, me desculpe, mas o senhor tem 2 cartões? Ah, tá certo, professor. Obrigado. Ok. Perfeito. Ok, então a mesa tem 2 encaminhamentos antes do encaminhamento final, que é sobre a deflagração da greve. A proposta do professor Alfredo é que a mesa transforme as inscrições de avaliação em inscrições de encaminhamento. A mesa entende que encaminhamento ela precisa ser dada por escrito pelas pessoas que vão solicitar a mesa. Então eu acho que posso colocar isso em votação, né? É um encaminhamento à mesa, mas eu acredito que não seja válido porque as pessoas precisariam ter encaminhado por escrito suas solicitações. Questão de ordem, professor. Questão de ordem. Questão de ordem é assim. Obrigado. A pauta da greve é um debate de avaliação e, na sequência, um ponto de pauta são os encaminhamentos. Então, sem prejuízo da análise, a gente vai ter um momento de encaminhamento, que a gente não pode apressar as falas ou predeterminar que as falas que se escreveu antes venham a ser do jeito mais conveniente para a sua opinião. Obrigado, professor João. Inclusive, a mesa entende... Da pauta que foi a pauta de chamada. Inclusive, a mesa entende que, não sendo aprovado o bloco é desfeito. Obrigado, professor Jones. Então, o segundo encaminhamento é do professor Tarcísio, que no momento da votação seja previamente verificado o quórum. O que o professor alega é que o quórum, ele, pelo estatuto nosso, né, pelas assembleias, né, históricas de greve, o quórum ele é dado pelas assinaturas em sua ata. O que o professor alega é que muitas pessoas assinaram e foram embora, mas aí é um encaminhamento, professor, que eu já tinha explicado aqui, que realmente não é cabível. Certo? Até porque quando a gente colocar em votação, a votação vai ser dada pelos professores que estão com cartão laranja e pelos professores que estão com cartão verde que não são sindicalizados. Então vai ficar muito difícil a contagem em separado disso aí. Certo? Então a mesa entende que a questão de encaminhamento aqui também não é plausível. Podemos então entrar na deliberação sobre a deflagração de greve. Então eu solicito aos professores, né, quero ratificar aqui que na verdade a gente tem quórum já presente, certo? E, pois não, Sérgio. A minha questão de ordem é o que a gente vai votar agora. A gente vai votar se a gente vai aprovar o indicativo de greve para o dia 28. Não é indicativo, professor. É isso não é aí. Indicativo. Não, aprovar significa o seguinte: aprovar significa decretar a greve para o dia 28. Espera aí, mas é isso que a gente vai votar. E não mais do que isso. Ok, professor, é isso aí. Ou seja, a deflagração de greve é a partir do dia 28. É isso que está na pauta, a mesa entende isso. Então, professores, em regime de votação, podemos encaminhar nesse formato, em regime de votação, professores favoráveis à deflagração da greve para o dia 28, por favor, posicione seus cartões. Eu vou solicitar ao professor Guilherme para fazer a contagem do meu lado direito e ao Miguel. Pode ser, Miguel? Você podia fazer essa contagem lá de cá? Obrigado. A partir do momento que o professor Guilherme for contando, vocês vão baixando os seus braços, tá?
54, 55, 56, 57, 58, 59, 40, 41, 42, 43, 44. Lá em cima nós temos 1, 2, 3. 47. Vai estar contando, 46. Tem dois lá em cima. Isso, do lado direito temos 46 votos. Do lado esquerdo, por favor. 2, soma ali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Lá em cima. 34, 35. Do lado esquerdo, 35. Ok, obrigado. A mesa. Professores contrários à deflagração de greve para o próximo dia 28, por favor, levante seus crachás. Ok, já foi contado do lado direito, a contagem do lado esquerdo, por favor. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 203, 204, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 203, 204, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
142, 143, 144, 145, 146, 147. Obrigado, Miguel. Já foi contado, lá em cima também já foram contados. Abstenções. Abstenções. Por favor, professor Guilherme, a contagem das abstenções. Superior esquerdo, Guilherme. Não. Quanto dá no total, Guilherme? 17. Então, o resultado, né, da nossa votação, com 272 votos contrários à greve, com 82 votos favoráveis à greve e com 28 abstenções, a ADUFEP não irá deflagrar greve a partir do voto do A ADUFEP agradece, né, a colaboração de todos os docentes para essa Assembleia e gostaria de deixar público um esclarecimento, né, feito pela diretoria a respeito da Assembleia do último dia 7 de maio. Em qualquer sociedade ou instituição humana, democrática ou não, há de existir regras previamente estabelecidas para regular a conduta de seus integrantes. Se assim não for, se instalará um verdadeiro caos. O nosso regimento interno está para a ADUFEP da mesma forma que a Constituição Federal está para o Brasil. Qualquer norma ou deliberação que lhes contrarie será nula e sem efeito. Assim, o artigo 33 de nosso regimento interno é claro ao determinar que, ordinariamente, é atribuição exclusiva da diretoria a organização do departamento para desenvolver a atividade jurídica. Esses atos administrativos, entretanto, de forma extraordinária, depois de exauridas as instâncias inferiores, quando houver omissão dessas ou em grau de recurso, podem ser reapreciadas pelo Conselho de Representantes e pela Assembleia Geral. Já o parágrafo único do artigo 19 do mesmo regimento manda que a Assembleia Geral delibere exclusivamente sobre os pontos de pauta aprovados, devendo dessa forma qualquer outros assuntos serem decididos numa outra Assembleia previamente convocada para essa finalidade que tardiamente foi apresentada. O fato é que na Assembleia Geral do dia 7 de 5 de 2015, no momento em que se processariam os debates do último item de pauta, marchando-se, pois, para posterior encerramento dos trabalhos, adentrou neste auditório, repentinamente, um grupo de associados politicamente ligados, que, através de forte pressão psicológica, impôs à mesa diretora e à maioria dos associados presentes a votação e aprovação de propostas para a suspensão dos serviços profissionais de advocacia prestados à instituição. Isso sem o total assunto estivesse incluído na pauta, que fora devidamente aprovado no início da sessão. Tal situação, além de se constituir em um auto de desrespeito aos associados e a prerrogativas exclusivas da diretoria para administrar a instituição, foi realizada em total desobediência ao que determina o nosso regimento interno. A lei brasileira determina que os atos ilícitos não geram direitos. Assim, pelo não cumprimento do que é determinado em nosso regimento interno, sobre os temas que devam ser apreciados em Assembleia Geral, aquela decisão é nula e não possui menor validade, permanecendo assim em plena continuidade a prestação de serviços profissionais da advocacia, conforme contratados pela diretoria. Por fim, se esclarece que, considerando a existência de uma ação judicial movida contra a nossa instituição, a diretoria determinou que aqueles advogados suspendessem provisoriamente o atendimento dos seus associados dos plantões diários em nossa sede, para que, com empenho de dedicação exclusiva, proceda às defesas necessárias, devendo a regularidade no atendimento dos associados ser restaurada na próxima segunda-feira, dia 1 de junho de 2015. Obrigado.